Obrigado por você participar das nossas análises aqui no canal Fé Soberana. Se inscreva, deixe seu like e pode deixar seus comentários aqui abaixo. Um beijo e até a próxima. Caleri voltou a marcar contra o rival, o Algoz do Alvinegro. Chegou ao seu primeiro gol na temporada 2024 e o Corinthians é a vítima preferida da carreira do Jonathan Caleri. Nós temos os números: 12 jogos contra o Timão, 6 gols para o argentino, 1 assistência. Ele precisa, em média, de 129 minutos para participar de gol, 71% de pontaria no chute. De 24 finalizações, 17 certas, 17 no alvo. Os números de Jonathan Caleri. Pro segundo tempo, Carpini já fazendo a gestão de energia, trocou 3 jogadores. São Paulo consegue o segundo gol ainda assim com o Luiz Gustavo. Luiz Gustavo também é uma novidade nesse começo de temporada, né? Porque 2 jogos, 2 gols, chegou quietinho, sem badalação, sem falar muito, jogador experiente, veterano. 2 jogos, 2 gols e está fazendo o trabalho dele. A avaliação do lado do São Paulo desse clássico, o Mauro César Pereira, o que você achou do jogo do São Paulo e como vai elevar, como esse resultado eleva a confiança desse São Paulo do Carpini para a Supercopa contra o Palmeiras? Como falei há pouco, acho que o São Paulo conseguiu já de cara ser bem dominante. O gol, acho que teve ali virtude do Wellington Rato pelo lançamento, mas também pelo Caleri, que aguentou o tranco ali na chegada dos marcadores, protegeu com o corpo, finalizou muito bem na saída do Cássio, né? Então o São Paulo tinha posse de bola, tinha um certo controle do jogo e conseguiu fazer essa jogada de bola longa com uma rápida transição da defesa para o ataque, colocando seu centroavante em condição de marcar. Depois mostrou também competência no jogo aéreo do gol do Luiz Gustavo. O São Paulo teve um jogo bom, acho que seguro, muito tranquilo, tirando momentos ali de uma certa estabilidade mais para o final. Acho que o São Paulo conseguiu vencer, se impor, quebrar o tabu sem grande desgaste e olhando claramente para o jogo do domingo contra o Palmeiras. Quando, se por acaso sair vencedor, terá sido uma semana muito, muito boa para o novo técnico, especialmente, né? Porque um técnico jovem como o Carpini quebra o tabu do Corinthians, no campo do Corinthians. Aí ganha, de repente, tudo bem que a Supercopa não é um título, mas é uma taça que está em jogo, é um confronto com 2 torcidas, que não acontece há muito tempo, vai acontecer em Belo Horizonte. Todo um cenário bem fora do padrão, né? E isso acho que dá um certo tempero, uma valorizada nesse confronto. E se o São Paulo vencer, será um começo muito bom para ele. Ele ganha até uma certa casca aí para suportar eventuais pressões em momentos de instabilidade que podem acontecer, e vão acontecer, todo time passa por isso durante uma longa temporada. Então acho que tem isso, que eu acho que é muito importante nesse momento. Um técnico novo já conseguindo bons resultados. E mesmo que não ganhe no domingo, já deu uma sapatada no Corinthians, quebrou o tabu, menos mal. O ruim seria não vencer e domingo perder. E tem a chance aí no domingo. O Palmeiras também está começando a temporada, está numa fase também de alguns ajustes. São Paulo, habitualmente, embora tenha sofrido goleadas, né, como a última 5-0, vergonhosa, o São Paulo também já eliminou o Palmeiras 2 vezes seguidas em Copa do Brasil. Costuma ser dos times grandes aquele que tem feito embates mais difíceis para o Palmeiras, mesmo nessa fase, até certo ponto, hegemônica, né, do time alviverde. Então, acho que é uma semana que pode ser muito, muito boa para o São Paulo, para ele ter uma certa tranquilidade no decorrer da temporada. A única coisa do noticiário do São Paulo que tem assim, uma pequena rusga é quando falam do Rames. Que o Rames quer jogar, não quer jogar, joga, não joga, não sei o quê, bababá. É a única coisa que foi, até agora, uma contratação que não se justificou e que vai custar um dinheirinho aí bom para o São Paulo, que tudo indica. Fora isso, as coisas estão bem tranquilas, né? Estão calmas. Agora, não é fato, na minha opinião, que o São Paulo é um time pronto. Ontem eu vi isso. Não é pronto, é um time que o técnico vai ter... Ah, não, vai tocando do jeito que o Dorival deixou. Gente, o cara é um técnico, chega no clube, deixa como o outro deixou. Não, você tem que melhorar o time. E o time do Dorival tinha problema. Quantas vezes nós discutimos aqui problemas do São Paulo no ano passado? Então, porque ganhou a Copa do Brasil, não ganhou a Copa do Brasil, mas a temporada de um clube como o São Paulo não se limita à Copa do Brasil. Tem outros torneios. Ele está na Libertadores esse ano. E óbvio que o São Paulo almeja chegar o mais longe possível, até disputar o título, é claro, não está ali para brincar. Aliás, falando em presidente, rapidamente, para antes que eu esqueça, ontem gostei muito da entrevista do Mário Bittencourt, presidente do Fluminense. Muito boa entrevista, especialmente o trecho que ele falou do gramado. Muito bom, o gramado artificial, porque ele é contra. Muito, muito, muito bom. O Mário mandou bem demais ontem. E assim, sem meias palavras, não sei, quem não acompanhou, acompanhe, dê uma olhadinha, tem lá no YouTube lá do Fluminense, falando claramente por que ele é contra, dando todos os argumentos. As pessoas podem concordar, podem discordar, mas sem ficar em cima do muro, sabe? Que fica, não sei o que, é contra, a favor. Achei muito interessante, com argumentos muito bons, muito bons. Achei bem legal. Gosto também quando o dirigente chega e fala a real
Aí concorda, discorda, tudo aí faz parte do jogo. Teve isso ontem. O presidente do Fluminense deu entrevista coletiva, falou dessa questão do gramado sintético. Ontem até o Lucas Moura aproveitou a ocasião, já que está todo mundo falando, disse que ele não acha adequado para o futebol, o gramado sintético. O Lucas Moura, ao ser questionado, ele falou, já que está todo mundo falando, vou falar também, vou dar minha opinião. Não acho que é adequado, disse o Lucas Moura na saída do estádio do Corinthians. Bruno Prado, São Paulo, acabou o tabu, o torcedor está feliz da vida com essa vitória em Itaquera, Bruno. Para o São Paulo é importante vencer clássicos, melhorou muito o desempenho em clássicos já de alguns anos para cá. O São Paulo teve um período que perdia quase todos os clássicos para o Palmeiras, para o Corinthians, para o Santos. Isso já melhorou há um bom tempo, lá para 2020, 2021, a partir de 20 começou a ter uma melhora no desempenho em clássicos. E o time realmente está tranquilo por enquanto. O Carpini vai montando um time com a base do ano passado. Dos titulares da Copa do Brasil, daquele time que jogou a reta final da Copa do Brasil, ele perdeu o Caio Paulista e perdeu o Beraldo. Ontem jogou o Diego Costa, ontem acho que foi o primeiro jogo que deu para ver quem é o zagueiro que pelo menos por enquanto é o titular, porque o Arboleda não jogou os 2 primeiros jogos e o Diego foi poupado no último. O Alan Franco havia atuado nas 3 partidas anteriores. Ontem o argentino ficou no banco e jogou o Diego ao lado do Arboleda. E para mim o Diego é o melhor zagueiro mesmo, depois do Arboleda. Eu também, a minha opção seria o Diego Costa mesmo. Aí depois no desempenho, se ele for bem ou for mal, ele pode perder posição. Tem o Ferrarese e tem o Alan Franco. E o Wellington na esquerda, que também era o natural com a saída do Caio. E o Nestor está machucado, né? Outro titular da Copa do Brasil, que operou o joelho. Então ele está usando o Lucas na ponta esquerda e o Luciano por dentro. Esse é o time base para esse início de temporada. O Luiz Gustavo tem entrado bem, mas tem uma dupla de volantes que encaixou muito bem com Pablo Maia e Alisson, então pode ter uma disputa aí. E um detalhe, né? Só 2 jogadores do São Paulo iniciaram as 4 partidas, o Wellington e o Caleri. Isso mostra que eles não têm reserva. Isso é bem claro. O Wellington até na teoria tem o Patrick. Patrick é um jogador que passou por tudo que é seleção de base, mas sempre que jogou no profissional do São Paulo, ele foi mal. Ele ainda não parece à vontade. Ontem não estava nem no banco. Então, o Wellington jogou todos os minutos, inclusive, né? Então, falta alguém ali. O Patrick, pelo jeito, também na pré-temporada, não passou essa confiança aí que ele pode revezar com o Wellington. E não tem realmente um centroavante reserva para o Caleri. Pode adaptar ali, o Galopo pode jogar ali, o Luciano pode jogar, até o Juan, mas não tem assim um reserva claro para o Caleri. Ano passado, teoricamente, tinha o Erisson, mas o Erisson também machucava muito. Então, se o Caleri tiver algum problema ali, o São Paulo vai ter essa dificuldade. O Galopo foi bem quando jogou de centroavante ano passado no Paulista com o Rogério, mas não sei se seria ele assim para ser um centroavante quando o Caleri não puder jogar. Então, o fato do Wellington e do Caleri terem atuado nos 4 jogos mostram ali 2 lacunas assim, de elenco. Eles não têm realmente reservas prontos para jogar. E você até citou ontem, né, Bruno? O Moreira, bom jogador, hein? É bom. Bom jogador. O Moreira é bom. Às vezes, tomada de decisão, isso aí vale para qualquer jogador jovem, né? Que já chega para o profissional, mas gostei da atuação do Moreira quando entrou ontem. Ele é bom. O Moreira é um cara que jogou bastante em 2022 com o Rogério. O Rogério gostava muito dele. Ele pode jogar de lateral direito, de lateral esquerdo e de volante. Ele faz algumas funções. Ele tem nacionalidade portuguesa também, já jogou em seleção de base de Portugal. Só que ele teve uma cirurgia de joelho, né? Ele rompeu o ligamento no final de 22, então em 23 ele jogou muito pouco. É um cara que dá para ser utilizado, sim, né? Pode jogar nas 2 laterais, pode jogar como volante. Acho que se estiver bem fisicamente, ele vai ser uma boa opção para o São Paulo. Deve ser bastante utilizado ao longo da temporada. Vamos ouvir o técnico do São Paulo, Thiago Carpini, a avaliação que ele fez desse jogo. São Paulo que tem pela frente aí a Supercopa, semana cheia, né? Já começou com o clássico e vai ter outro clássico no fim de semana, esse sim valendo taça, valendo aí a Supercopa do Brasil. Carpini fala e você acompanha aqui no Bate Pronto. O jogo como era esperado, né? Como eu falei anteriormente, vocês sabem bem disso, um jogo como esse não tem retrospecto recente, não tem retrospecto antigo, é tudo muito igual, é uma outra competição, parece muito clichê, mas é exatamente isso, é uma atmosfera diferente, é uma preparação diferente para esses tipos de desafio, e eu acho que a equipe se portou bem, né? Jogar contra o Corinthians aqui na Arena em qualquer circunstância é sempre muito difícil, é desafiador, então eu avalio de maneira muito positiva. Claro que
Uma vitória como essa, uma quebra de tabu, não significa que não houveram muitas situações a serem melhoradas, né? E isso a gente tem esse entendimento, nem tudo foi tão bom, mas no geral o saldo é muito mais positivo, né? Por conta de tudo que foi apresentado coletivamente, individualmente, algumas mudanças aí, alguns atletas que vêm surgindo como lideranças, o caso do Luiz Gustavo, o próprio Wellington Rato, que você falou, o líder de assistências, e não só por ser um cara decisivo, né? Por também ser muito comprometido nos comportamentos sem a bola. O jogo passado que ele não jogou, tivemos o Nicão, que também deu uma assistência, então a gente começa a ganhar ainda mais opções dentro do elenco mesmo, isso é de fundamental importância, então a gente fica muito feliz com o que nós conquistamos aqui hoje. Então nós temos aí até o final do dia para comemorar e curtir um pouquinho, que vale a pena. O torcedor queria muito essa quebra de tabu, assim como esse grupo queria muito a cobrança interna, ela existia, por mais que a gente tente amenizar, e foi o que eu fiz, vocês sabem bem disso. Existia assim essa cobrança por nós mesmos, para dar uma resposta para o nosso torcedor, então foi muito importante. Então a gente tem um períodozinho curto aí até o final do dia para a gente comemorar e virar a página. É só o início de uma semana decisiva, então a gente tem coisas a serem melhoradas, evoluídas e trabalhadas. Já para o final de semana a gente tem mais um grande jogo, uma decisão, um clássico. As 3 primeiras rodadas foram importantes para a gente chegar nesse jogo, e as 4 primeiras rodadas, uma quebra de tabu, isso tem um aspecto muito positivo. Claro que a hora que começa o jogo isso não vai influenciar em nada, mas chegar num momento bom, um momento onde o São Paulo navega aí mais tranquilamente no início da competição, sem dúvida ele é muito positivo. Eu preferia sempre que fosse assim, e como eu falei, que não seja demais, que essa calmaria também não nos atrapalhe, né? Calmaria no bom sentido. Então é importante sim, um jogo ele está atrelado ao outro, né? Então é uma construção de ideias, é uma evolução, uma continuidade, então não tem como dizer que o nosso momento para decisão não é um momento positivo, assim como é do adversário também, que vem vencendo tudo há tanto tempo. Aí a palavra do Thiago Carpini, acabou o tabu, majestosos em Itaquera. Agora já atualizando aqui, porque nós temos 19 jogos, 11 vitórias do Corinthians, 7 empates, 1 vitória do São Paulo, 33 gols do Corinthians e 17 do São Paulo. Aproveitamento do Corinthians aqui, né, nos clássicos de 74%, mas o São Paulo quebrou esse tabu depois aí de basicamente 18 jogos e a inauguração da Arena, 9 anos e meio aproximadamente, né, não chegou a completar 10 anos, mas quase 10 anos depois da inauguração, o São Paulo consegue acabar com o tabu.